Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Dança Podcast. Hoje é o nosso 11º episódio, olha que coisa boa. Nós temos mais uma figura especial nas danças de salão e hoje quem vos fala é Marcela Bonança. Dá um oi pra galera, Marcela. Oi. Seja bem-vinda mais uma vez, gratidão pelo seu tempo. E você que está assistindo, não esquece de deixar seu like, seu comentário, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e aí tá por dentro de todos os convidados que virão a seguir também. Bom, a Marcela é uma pessoa que faz parte do mundo das danças de salão e também fez parte da minha experiência em São Paulo. Vamos contar um pouquinho sobre a tua história, depois eu conto e você conta um pouquinho de como a gente se encontrou em São Paulo, como foi a nossa experiência. Infelizmente foram poucas, mas foi uma coisa bem legal e bem marcante pra mim. Mas vamos falar sobre o início da tua história na dança? Conta como tudo começou. Vamos lá. Eu comecei muito novinha. Eu tinha 11 anos quando eu comecei na dança de salão. Forçada pelo meu irmão, porque eu detestava dançar, eu era super tímida. Eu mal olhava pra minha família, assim. E então eu comecei porque ele me obrigou, porque ele já dançava, resolveu abrir a escola de dança. E daí foi quando meu primo, ele tem 2 dias a mais que eu, de idade, Caramba. ele era mais desenrolado, e daí ele resolveu me chamar e falar, não, a gente vai, você vai passar por isso, eu não quero nem saber. E foi. Daí, 2 anos depois que a gente começou, ele me abandonou, ele foi pro teatro, continuou nas artes, graças a Deus, mas foi pro teatro. E eu já tava lá, né? Fazer o quê? Continuei. E fui me apaixonando cada vez mais pela dança de salão no geral. E tô aqui até hoje dando aula, trabalhando com isso. Muito feliz. Legal. Mas foi assim que eu comecei. Show. Então, você era uma menina tímida, com 11 anos, e o teu irmão, ele já fazia parte da dança ou ele não fazia parte e te estimulou a entrar? Ele já fazia parte da dança, já. Ele já fazia uns aninhos já dançando. E Certo. daí ele me colocou dentro do universo, né? Ele não quis me deixar de fora, graças a Deus. Legal, legal. Eu também comecei meio forçado assim. Eu já não era tão tímido, mas eu comecei meio forçado também pelo meu pai. E foi uma coisa que me fez muito bem. Hoje também a minha carreira. Beleza, então você começou com 11, depois de 2 anos o teu parceiro, que era o teu primo, te abandonou, mas você continuou. Onde que entra a Marcela profissional nesse momento? Porque você começou a dar aula tem pouco tempo, se eu não me engano, né? Tem alguns anos. Oficialmente, sim. Mas eu já auxiliava em aulas com outros professores. Certo. Mas o caminho foi de eu estar fazendo aulas, né, com meu irmão. E entrei na recepção da escola que ele tem, da X-Dance. Fiquei um bom tempo como recepcionista, conhecendo os alunos. Foi daí que saiu grande parte da minha timidez, ela foi embora, né? Que eu virei a melhor amiga de todos os alunos da X-Dance por um bom tempo. E daí eu acompanhava a maioria das aulas quando dava, né? Fugia da recepção, ia para lá. E como eu já dançava há bastante tempo, os professores consideravam que eu sabia um pouco mais para poder mostrar os movimentos e etc. E daí foi quando um dos professores me incentivou. Ele me falou para ficar na aula, para realmente ajudar ele. E daí ele chegava em mim e falava, tá, o que você vai falar para as meninas agora? O que você vai ensinar hoje para eles? Porque o movimento é esse, mas o que você vai falar? E foi daí que foi surgindo o meu lado investigador, né? Querendo estudar realmente para poder passar isso à frente. E quando eu comecei a dar aula sozinha, né? Que foi quando eu oficializei que eu falei, vou virar professora porque eu gosto de fazer isso.
foi numa oportunidade que não tínhamos professores de samba na escola. E eu tava, né, entrando nesse universo a fundo. E eu falei, tá, é um curso de férias, eu dou esse curso de férias, não tem problema, até dá tempo da gente achar um professor, talvez. Daí eu dei um curso de férias de um mês e os alunos falaram, eu quero você, a gente quer você para dar aula. Eu falei, meu Deus, agora já era. Daí eu saí da recepção e fui dar aula. E tô muito feliz dando aula até hoje. Legal. É um pouco complicado financeiramente, né? Mas a gente é feliz fazendo isso. É um desafio, né? Um leão por dia. Ser empreendedor, trabalhar com arte hoje é, é desafiador, mas eu considero que também a gente consegue trabalhar. Muitas pessoas perguntam assim: se você hoje ganhasse R$ 1 milhão, você continuaria fazendo o que você faz hoje? Trabalhando com o que você trabalha? E aí que a gente normalmente responde sim, né? A maioria das pessoas que trabalham com dança respondem que sim, porque é uma coisa que a gente ama fazer. A situação financeira é uma situação realmente desafiadora, mas a gente acaba sendo recompensado com outras coisas, como a felicidade, que é trabalhar com uma coisa que a gente ama. Que a gente fazia por hobby, que a gente fazia por felicidade, né? Com alegria. E hoje a gente faz com tudo isso sendo recompensado também financeiramente. Não do jeito que muitos professores merecem, né? Ainda, mas se Deus quiser, cada vez mais vai melhorar. Boa. Beleza. E onde que entra você? Esse irmão que a gente tá falando, por acaso é o Xuxa? É o Xuxa. Ah, É o maravilha. único que é o Xuxa. Ah, legal. Então, pra quem não sabe, o Xuxa, ele tem uma escola em São Paulo que se chama X-Dance, né? Isso. E é a escola que ela tá mencionando aqui na conversa. Essa escola, ela foi criada por ele, é um empreendimento 100% dele? Sim, foi criada por ele em 2011, né? 2011? Foi quando eu comecei a dançar, junto comigo. Eu completo o aniversário junto com a escola. Ah, que legal. E agora a gente já passou por poucas e boas com a escola também, mas a gente ama demais fazer isso. Legal. Quantos anos você tem, Má, hoje? Eu tô com 22. Ah, é uma criança, é um bebê. Eu te conheci, Tem um bebê aí. eu achei que você tivesse a minha idade, olha que legal. Você tem 22, então a gente se conheceu há mais ou menos 3 anos atrás, então você tinha 19, 18, por aí. E naquela época a gente se conheceu no Sam Brasil, Foi. que você tinha um contato muito forte com a Raíssa e com o Vini. Conta como é que foi esse Sim. contato, como que começou a tua história com a Raíssa e com o Vini. Bom, eu já admirava absurdamente o trabalho deles, porque eles eram incríveis como parceiros. Eu assistia todos os vídeos possíveis, imagináveis. E foi numa época que eu tava muito apaixonada pelo samba, que eu queria estudar muito o samba, que eu passei por fases, né? Então eu fui. Nessa época eu tava muito focada no samba. E eu criei contato com o Vini por conta de uma dança, que a gente dançou num baile de zouk, bem nada a ver. Mas a gente começou a conversar e eles são pessoas super simpáticas, super humildes, apesar de terem um trabalho sensacional. Eles recebem a gente de coração aberto, né? E daí, nesse contato com o Vini, eles iam fazer um workshop, ia ter um workshop e eu me matriculei. E eu, apaixonadíssima pela dança deles, levei um bombom pra Raíssa e um pra ele. Nisso, minha amizade com a Raíssa começou de uma forma avassaladora. A gente se falava todos os dias, a gente ainda se fala bastante, a amizade continua bem forte. Mas foi bem do Intenso. nada, assim, eu já admirava muito e a amizade começou rápida e bem fluida. Que legal, que legal. E são duas pessoas também que eu admiro muito. A Raíssa e o Vini, eles são dois profissionais de São Paulo, pra quem não conhece. Provavelmente todo mundo conhece, né? Quem tá assistindo a nossa galera aqui de Santos, é,
aliás, o nosso público que nos assiste aqui da Casa da Dança, daqui de Santos, ou o pessoal que veio através da Marcela, que veio através da Kelly Reis, que foi uma pessoa que tivemos a nossa conversa esses dias. Enfim, todo mundo que veio, quem veio do Rio de Janeiro, quem veio de São Paulo, quem veio de Santos, conheça aqui a nossa profissional Marcela Bonança, pesquisa, depois ela vai passar direitinho as redes sociais dela, o Instagram, o Facebook, e também o trabalho da Raíssa e do Vinícius. Se a gente apoiar profissionais que estão do nosso lado, eu acredito que a gente vai crescer e vai fazer essas pessoas crescerem e a maré sobe para todo mundo e todo mundo cresce junto. Vai ser bem legal se todo mundo pudesse apoiar e divulgar o trabalho de... É um mundo maravilhoso, né? Às vezes de ilusões, mas a gente crê que vai dar certo, vai dar certo. Beleza. Então contamos como você entrou na dança e o porquê que você entrou na dança. Foi através do estímulo do teu irmão. Você disse que era uma menina muito tímida. Depois que você entrou na dança, o que mudou? Você deixou de ser tímida ou só quando você se tornou realmente parte da escola, quando você começou a recepcionar o pessoal, é que isso foi acontecendo aos poucos? Porque normalmente, quando a gente vai para dança de salão, a gente começa a socializar, a conversar, né? Isso já mudou aí ou não? Foi só nesse ponto onde você se tornou parte da escola? Foi um processo que no começo eu tive que me desprender muito já dessa timidez, mas eu ainda mantinha um lado tímido quando eu não estava no meio do pessoal da dança. Mas o que aconteceu? Eu era muito nova, com 11 anos, e o meu primo também com 11 anos, a gente saía para alguns lugares, né, com acompanhamento dos nossos pais, bonitinho, mas a gente saía e a gente fazia um sucesso absurdo, né, porque todo mundo via duas crianças dançando e ficava encantado, porque era muito novo. Isso hoje em dia tem mais crianças, né, fazendo dança de salão também, mas na época isso era muito novo. Então a gente teve que ele já era mais desprendido dessa timidez, mas eu tive que me desprender dessa timidez porque todo mundo me conhecia. E como o Xuxa já era uma pessoa que já tinha um nome, ele era DJ na época também, eu virei a Xuxinha. Então para onde eu ia era Xuxinha, 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 Xuxinha. Então eu tive que me acostumar que não ia dar para ser tímida. Mas quando eu fui fazer parte da recepção da escola, que eu comecei a trabalhar com esse contato, foi quando eu falei, tá, agora já era, agora todo mundo sabe da minha vida, eu sou um livro aberto, vamos ser felizes, sem essa timidez que me cercava, e melhorou muito. Minha vida mudou da água pro vinho, sem essa questão da timidez. Legal, show de bola. E parece que foi um processo gostoso e natural, né? Não foi nada conturbado, pelo jeito. Tá, deixa eu só... maravilha, então falamos sobre o seu processo de se desprender da timidez para você conseguir transpassar essa barreira da timidez, o que é uma coisa muito boa, porque muitas pessoas vêm para dança de salão para socializar, para fazer novas amizades. Logo, elas conseguem esse facilitador, que é estar em contato com pessoas numa sala de aula e conversar, e socializar, e conhecer novas pessoas. E você... foi uma coisa gostosa porque teu irmão já fazia parte, você era uma... Eu comecei novo também, então eu senti um pouco disso. Você era uma criança que provavelmente já teve seu resultado dançando, então era conhecida pelo seu irmão, era conhecida pela sua dança, aquela coisa bonitinha, fofa, que todo mundo admira uma criança dançando, e aí tomou uma proporção que ninguém imagina, né? Show de bola, muito bom. E com isso, você deixou de ser tímida hoje ou você ainda é um pouco tímida, só que é menos tímida? Vocês consideram uma pessoa tímida ainda? 100%. Eu acho que eu ainda, em algumas situações, eu me considero tímida sim, mas de uma forma saudável, porque antes não era saudável. Era uma timidez que me bloqueava de viver, assim. Que eu sentava na casa dos meus tios, de parentes que eu conhecia a vida inteira, e eu não conseguia
falar, sabe? Entendi. Então, eu acho que agora é uma coisa mais, uma timidez saudável, que de vez em quando bate, quando alguém elogia, você fala, ai meu Deus. Mas é mais tranquilo. Legal. Eu pergunto isso porque quando eu te mandei mensagem e perguntei se você gostaria de participar, você não titubeou, você não pensou duas vezes, pelo menos não demonstrou isso, achei bem legal. Você aceitou o convite logo de cara. Assim, por mais que você tenha a sua timidez aí dentro, você veio de coração aberto e fiquei muito feliz. Mais uma vez, obrigado, viu? Maravilha. Agora vamos falar sobre a nossa história no Sam Brasil. Eu conheci esse ser humaninho nesse evento maravilhoso, que foi um dos eventos que foram marcantes na minha vida, porque esse evento foi aquele evento que eu menciono muito pra galera aqui de Santos, que tinha, eu não sei se você lembra, eu não sei se você participou das aulas. Tinha um cadeirante nas aulas. Ele estava fazendo aula de samba de gafieira também, e isso foi excepcional. Pra mim foi um divisor de águas. Tinha o Thiago, que ele é um cara que sofreu um acidente e acabou perdendo uma das pernas. Você lembra que ele fez uma apresentação no baile? Que foi, Foi lindo. nossa, foi arrepiante. E foi uma apresentação também de samba de gafieira. E a organizadora desse evento é a Erika Ikuno, né? Inclusive, que foi a idealizadora desse evento, que chamou toda essa galera, que construiu esse evento maravilhoso. E, inclusive, é uma das nossas futuras convidadas. Esse evento foi marcante por diversos fatores. Alguns deles foi o que eu citei, foi esse cadeirante fazendo aula de dança, no meio de pessoas em plenas condições, supostamente em plenas condições, e tinha lá o cadeirante se adequando ao sistema, e isso foi muito legal para mim, foi muito marcante, porque ele foi tratado com muita naturalidade. E aquilo era novo para mim ainda, né? Por mais que eu já tivesse um certo tempo, uma certa experiência com a dança, aquela situação era atípica para mim. E foi muito bacana ver a tranquilidade que ele tava na aula e a tranquilidade também da galera em volta, dos professores, foi muito legal. E a situação também do Thiago, que foi, nossa, pra mim, depois que eu soube da história dele ainda por cima, nossa senhora, eu fiquei mais ainda fissurado para aquele vídeo e vejo e revejo e apresento para os meus alunos a história do Thiago, que foi pra mim um guerreiro, que é um guerreiro, né? E se Deus quiser um dia eu vou trazer ele aqui para conversar também, para falar sobre esse dia marcante. Aí também teve um evento nessa situação onde eu tava na aula da Raíssa e do Vini, que eu já admirava, que eu já acompanhava, e eles estavam trabalhando algum conteúdo na aula onde estava falando mais sobre como você estimular sem necessariamente impor ou conduzir ou falar muito alto, né? Falando sobre o condutor para a conduzida. E eu fiz alguma coisa com a Marcela que eu não lembro, até hoje eu não sei o que foi. Que eu não sei se você sabe disso, se você lembra disso. Eu não lembro. Não lembra? Eu lembro o que aconteceu, mas eu não lembro o que você fez. Então, que tu deu um grito lá, tu deu uma reação. Meu Deus do céu, dança comigo mais um pouco. Tu teve uma reação do tipo assim. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu preciso saber o que eu fiz pra eu fazer de novo. E eu não sabia o que eu tinha feito. E foi uma coisa muito gostosa e natural. Porque assim, eu fiz... Sabe quando você vai no médico e aí ele fala assim pra você, pra você melhorar você vai fazer isso, 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 isso. E aí você sai do médico falando assim, vou buscar uma segunda opinião porque eu não confio nele não. Aí as pessoas falam assim, caramba, o que você... Aí, se alguém me perguntar hoje, o que você fez na aula? Eu segui o que o Vini e a Raíssa falaram. Eu não sei até hoje qual foi a forma que eu coloquei, o que aconteceu naquele momento, mas foi uma coisa super gostosa e foi um dos gatilhos que me fez apreciar um pouco mais essa ideia, essa linguagem do estimular e proporcionar mais, estimular mais e impor menos, conduzir menos. Não que conduzir seja algo ruim,
né? Dependendo da conotação, acho que cabe dentro de uma frase hoje em dia. Mas a gente estava falando sobre estímulo. Estímulo é algo gostoso, é algo saudável. E foi uma reação super espontânea da Marcela. E foi uma coisa que me marcou, tanto é que eu não esqueço até hoje. Então, bom, você não lembra também o que aconteceu, então fica elas por ela, sabe? Ninguém vai conseguir descobrir o segredo. Ninguém vai conseguir descobrir o segredo. Mas é muito interessante, você falou que isso te marcou. O Samba Brasil, para mim, foi um dos momentos onde eu estava começando a estudar no samba. Eu estava começando a entender que eu gostava muito desse universo e eu tinha muitas inseguranças ainda. Tanto que acho que nos primeiros bailes que teve, que acho que foram 3 bailes, se eu não me engano, no primeiro eu cheguei a não dançar com ninguém. Eu cheguei a só observar durante o baile, porque eu ainda estava muito insegura de colocar minha dança ali no meio. E às vezes, quando eu dançava, eu ainda não conseguia entender esse estímulo. Eu só conseguia entender 100% a condução. Então, muitas vezes as pessoas davam um estímulo que para mim não ia. E algumas pessoas já me conheciam da dança de salão. Então, elas me viram lá naquele universo, eles achavam que eu já dançava o samba. Me viam amiga da Raíssa, falavam, ela já dança. E eu não sabia, eu tava muito insegura. E quando funcionou, eu acho que eu fiquei muito feliz também, por isso que eu te falei, dança mais comigo. E foi daí que a gente acabou criando uma certa amizade naquele dia. Perfeito. E eu não vou esquecer nunca desse propósito. Então marcou você também, que legal. E a gente acabou ficando... a gente se encontrou no baile depois, a gente dançou várias músicas, dancei com você, dancei com a Raíssa. E eu queria ter aproveitado um pouco mais. Hoje eu olho pra trás e vejo quanto esses eventos foram importantes na minha vida. E muitas vezes eu também ficava só observando. E pra mim é gostoso, é legal observar. Eu gosto de ver esse universo, a galera dançando e tal. Tanto é que teve uma outra coisa que aconteceu comigo nesse evento, que teve uma outra coisa feliz e uma outra coisa infeliz. Uma outra coisa feliz foi que quando os professores começaram a tirar os alunos, uma professora veio me convidar para dançar. E hoje eu sei o quão importante é você ter alguém que você admira te convidando para dançar. Independente disso ser um estímulo do evento ou do próprio professor, foi muito importante, foi muito marcante para mim. Então, ter pessoas que você admira, que você já conhecia o trabalho anteriormente, te convidando para dançar é muito legal. Você convidar a pessoa para dançar, ela aceitar e você ir lá para a pista com ela é bom. Mas quando uma pessoa que você admira te convida para dançar e você é um anônimo, eu era um anônimo lá, ainda sou, né, em São Paulo. Eu tenho meu trabalho desenvolvido aqui em Santos, mas eu sou um anônimo em São Paulo, no Rio. E foi muito legal pra mim. E aí tá mais perto de vocês também, da Raíssa, do Vini e de você, que na época eu não conhecia como uma profissional na dança, também foi muito legal pra mim. Eu aproveitei, me diverti, a gente dançou. Só que eu queria, hoje eu olho pra trás, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, mas eu queria ter aproveitado mais. Mas vai ter mais momentos. Se Deus quiser, essa desgraceira da pandemia vai acabar, né? E a gente vai falar sobre a pandemia, como foi o teu trabalho durante o processo, como que tá sendo e tal. Mas antes de falar, teve uma coisa muito feliz e infeliz que aconteceu comigo nesse evento. Olha só que coisa chata. É uma coisa assim que eu nem tô muito preocupado. Não é uma coisa que me magoa, que me magoou, mas que me marcou também de uma forma não muito positiva. Quando eu convidei uma moça para dançar nesse baile, ela disse que ela não lembro qual foi a justificativa, ela fez uma carinha assim que não queria, e aí de repente outro rapaz que era um famosinho do baile convidou e ela foi pra dançar. Olha que desgraceira, desgramada, né? Mas isso acontece o tempo todo, tá tudo bem. Mas isso acontece muito. Tá tudo bem, eu nem guardo mágoa. Mas é só uma coisa chata que às vezes a gente faz sem querer e pode magoar uma pessoa. E assim, eu não levo isso com uma procuração, de uma forma rancorosa, mas fica um aviso aí, porque essa pessoa, ela era conhecida ali no meio, e eu a vi dançando,
gostei e senti uma baita vontade de dançar com ela. E às vezes, isso provavelmente já aconteceu comigo. Eu já devo ter feito. Por exemplo, aconteceu uma vez que eu tinha acabado de chegar no baile, e isso é muito importante dizer, porque a gente que trabalha com a dança, a gente não é diferente de uma pessoa que não trabalha com a dança. A gente tem as nossas vontades, as nossas necessidades, né? E é legal você saber dizer um não e saber ouvir um não também. E assim, essa situação foi atípica porque ela disse não pra mim, o outro rapaz veio, convidou e ela já aceitou. E tá tudo bem, porque às vezes é uma questão de afinidade, às vezes ela podia ser até tímida e tal, não sei se é o caso, mas também tá tudo bem. Mas fica aí o esclarecimento pra você entender também, você que é aluno e aluna, às vezes você vem convidar a gente pra dançar, como aconteceu comigo, eu tinha acabado de chegar no baile, eu queria me ambientar, eu gosto de chegar no baile e me ambientar. Eu falei, espera um pouquinho, eu vou só tomar uma cerveja e a gente já dança. E foi uma coisa que parece que ficou marcada negativamente pra essa pessoa. Mas não foi por maldade, não é que eu não queria dançar com ela. Tanto é que eu dancei diversas outras vezes em outros bailes, em outras situações anteriores. Mas nessa situação eu tinha acabado de chegar e ela já me abordou. E por eu nunca dizer não, a pessoa vê você chegando e já se sente à vontade pra te convidar pra dançar. Tenho certeza que aconteceu isso com você. E às vezes você quer chegar num local e conversar, e dar um oi pra galera, e tomar uma cerveja, se ambientar, observar, né? E assim, a gente que é professor não é diferente de alguém que não é professor. Fica aí a minha mensagem. O que você tem como experiência com isso, Mar? Você passou por alguma coisa do tipo? Já passei pelas duas situações, né? Pela de ser recusada e pela de ter que recusar por alguma situação. Às vezes você tá dançando várias músicas seguidas, isso acontece direto. Você tá dançando várias músicas seguidas e, putz, chega uma hora que você fala, meu, eu preciso descansar, eu preciso sentar um pouco. Nesse momento eu sempre procuro sair da pista e não ficar na pista sentada. Porque eu acho que quando você tá na pista, você está disposto a querer dançar. Aham. Você tem o seu direito de dizer não, né? E eu concordo que a gente vai por afinidade. Que, sei lá, às vezes você não põe na cara da pessoa, você ouviu uma história e não quer dançar com ela, porque você acha que não vai fazer bem pra você e tá ok. Mas às vezes você tá nesse processo de sair da pista pra poder descansar um pouquinho, chega alguém, ai, vamos dançar, e você faz daqui a pouquinho, pelo amor de Deus, eu preciso descansar. Eu sou um ser humano também, isso acontece muito. Porque o pessoal acha que a gente é uma máquina de dançar e que vai ficar na pista o tempo todo aqui. A gente precisa também, no nosso momento, amizade no baile, sabe? Eu gosto muito de curtir isso. O clima do baile me deixa muito feliz. Parar, sentar, conversar com os amigos, tomar um refri, uma cerveja. Isso me deixa muito feliz também, me preenche o coração, porque eu não vou só pra dançar. Perfeito. Perfeito. E é muito complicado quando ninguém entende isso. A dança, ela é o meio. O fim é o social, é a amizade, é a alegria que a gente tem de estar com as pessoas, né? Por isso que muita gente gosta do presencial e prefere o presencial do que o online. Por quê? Porque o presencial, ele realmente traz esse privilégio de você estar do lado da pessoa, olhando no olho, conversando. Claro que a gente está numa situação atípica, nessa pandemia é uma situação tanto complicada de fazer isso, mas o gostoso mesmo não é só a dança. Dançar com a pessoa é um plus pra mim. Pra mim, hoje eu vejo o quanto conversar, conhecer a pessoa, olhar no olho é tão essencial quanto dançar 2, 3 músicas com ela. Então, a gente aqui deixa um alerta para você que é aluno ou aluna, professor ou professora. Fica aí a mensagem que é legal você saber dizer um não, né? Você saber como falar com a pessoa e você aceitar um não também. É legal você saber ouvir um não. Um não bem colocado, bem falado, justificado, eu acho que cabe para qualquer um. Não que você deva satisfação justificativa, mas eu acho que cabe para qualquer um. Se você souber falar, não como essa situação, tá? Essa desgramada, ela falou não pra mim e aceitou o cara do lado, viu? Baitola. Mas tá tudo bem. Sacanagem. Não, tá tudo bem. No caso, essa baitola não foi a Marcela não, tá, gente? Foi outra menina lá de São Paulo. A Mar, muito pelo contrário, nunca falou não. E assim, e se falasse também, tava tudo bem, tá? Não tem problema.
O ponto que ficou marcado assim de uma forma negativa, mas eu tiro o sarro hoje, é o fato dela não ter me dado uma oportunidade de conhecê-la. E hoje é muito complicado isso, porque envolve muita coisa, inclusive uma das coisas que envolve na dança é o assédio, né? Vocês mulheres devem sofrer muito com isso, e até queria que você falasse um pouco do que você sente com relação a isso. Tem um movimento acontecendo chamado Chega de Assédio, que já está acontecendo há um tempão aí, e eu acho que veio para trazer responsabilidade na dança, veio para trazer pontos a considerar que muitas vezes não era falado, de pessoas que se beneficiavam no anônimo, né? Que não eram expostos. E tem muita coisa rolando aí, mas eu vou deixar você falar. O que você acha sobre o assédio na dança, Má? Como que você, como uma mulher hoje na dança, sente isso? Bom, é um meio, inclusive é um meio onde a gente tem mais contato físico. Então eu acredito que de alguma forma, às vezes passa a sensação de que uma intenção de entrega um pouco maior numa dança pode causar uma sensação no outro de que a gente está assim, querendo algo a mais, né? E eu acho que tem muitos casos que são um pouco exagerados, tipo, porque às vezes a gente conhece que a pessoa realmente provoca, mas existem, né? Os casos existem. A gente tem que tomar muito cuidado. Infelizmente, eu como professora, eu nunca vou dar aula de shorts, nunca vou dar aula de cropped, nunca vou dar aula com decote, porque eu me sinto vulnerável. Porque eu sei que eu tenho que me impor, eu já sou uma pessoa mais nova, eu tenho que me impor numa sala de aula de uma forma um pouco mais séria, e é muito complicado quando tem alunos, principalmente particulares, que eu prefiro ir bem mais recatada, bem mais tranquila, porque não dá, a gente não conhece. Eu tenho medo, às vezes, de dar aula particular para os homens. É engraçado, Olha né? que Mas às coisa vezes eu louca. só marco aula particular para pessoas que eu não conheço ainda, quando a escola tá cheia, quando tem essa possibilidade de ter gente ao meu redor, porque ainda assim eu sinto esse receio, porque eu já tive, né, retornos negativos nesse sentido, e isso ainda me assusta um pouco. Mas eu acho que é natural em todas as áreas da nossa vida, a gente ainda sofre com isso. Mas aos poucos a gente vai se alertando, vai criando consciência, porque às vezes é algo inconsciente também, sabe? Então a gente vai criando essa consciência e realmente eu espero que com esse alvoroço todo que foi quando apareceu o Chega de Assédio, Aham. eu espero que muitas pessoas tenham repensado nas atitudes que elas tinham, porque realmente a gente, como mulher, escuta muitas histórias, acho que como homem também, as histórias chegam pra gente, né? Sim. De uma forma geral. E eu já me decepcionei com muitos profissionais, que eu sei que as histórias, infelizmente, aconteceram. Mas é isso, espero que todo mundo tome consciência, que consiga absorver o melhor de tudo isso e que um dia a gente viva na vida inteira, não só na dança, sem assédio, né? Boa. Isso é um sonho possível, mas por enquanto eu acredito que são movimentos como esse. E eu tô falando assim, eu acho que algumas coisas realmente foram exacerbadas, foram exageradas. Eu tenho certeza que muitas coisas devem ter acontecido e outras coisas as pessoas se aproveitam de um movimento para denegrir a imagem de alguém. E isso é complicado. E eu não vou apontar o dedo, não sei quem tá certo, quem tá errado, e não me importa. O que importa é que o movimento tá acontecendo, começou, e isso faz com que muitas pessoas pensem. Inclusive eu. Eu não sei se eu já fui um assediador ou se eu sou assediador. Eu não sei o que é assédio, né? Para algumas pessoas. A definição de algumas pessoas é um tanto deturpada. Mas eu acredito que estímulos existem e podem existir. Hoje eu tenho uma pessoa, né, comigo, que me acompanha tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Tenho uma parceira
que é minha parceira na vida e na dança. E a gente começou através da parceria a ter um contato a mais. E foi através desses estímulos que nós demos um pro outro. Cada um estava vivendo a sua vida, a gente já tinha começado a parceria, os dois estavam bem, solteiros, e a coisa aconteceu. E se eu não tivesse oferecido... Ela, inclusive, disse que eu fui lento demais, né? Se eu não tivesse oferecido estímulos... Ela tá aqui, inclusive, dando risada. Se eu não tivesse dado esse estímulo... Assim, acho que o que acontece, o que passa a ser assédio é quando você dá algum estímulo para a pessoa, você mostra seu interesse e a pessoa não quer, e você passa a insistir de uma forma chata e, né, insistente, chata e exagerada. Você passa do limite do que é respeitoso. E eu sempre que mostrei interesse por alguém e a pessoa não respondeu esse interesse, eu me recolhi. Eu não fiquei invadindo o espaço da pessoa. E da mesma forma aconteceu comigo. Uma moça me mostrou interesse numa certa aula particular há um tempo atrás, e eu não demonstrei interesse e ela não insistiu. Eu achei super legal, tá tudo bem, não tem problema. E eu acho que esse é o limite do respeito. Quando a pessoa diz não, você aceita ou não. Isso pra mim não é assédio, isso pra mim porque hoje em dia, né, tudo se transformou em assédio e ficou até uma coisa complicada, porque se você demonstra interesse por uma pessoa, vira assédio. Eu acho isso um tanto exagerado. Estava conversando até com amigos meus sobre esse movimento. Acho que esse movimento é importante, acho não, tenho certeza, é importante para mostrar para as pessoas que a sociedade ainda é machista, que a dança ainda é machista, né? E a dança é um reflexo da sociedade. E se hoje os assédios, esses exageros que acontecem na vida estão sendo denunciados, na dança está começando também, e eu acho que é muito importante para a dança, para a curadoria da dança. Mas eu acredito que é um processo. E eu acho um absurdo hoje você ter que dosar o teu trabalho, repensar os horários, né? Pensar, porque você tem medo de ficar sozinha com um homem. Isso não podia acontecer. E hoje, ouvindo isso, eu acho realmente um absurdo. De verdade, não é demagogia, não é falsidade. Eu acho realmente que isso é um absurdo. Uma mulher não poder... Hoje eu dou aula sozinho para uma moça particular e, graças a Deus, ela teve confiança o bastante para conseguir ficar sozinha comigo. Mas se você já sentiu isso de alguém, de algum homem, isso te faz pensar duas vezes antes de ficar sozinha com ele, né? Ainda mais se é uma ação invasiva. Então eu acho realmente um absurdo você não ter você não conseguir o mínimo, que é ficar numa sala de aula com um homem sem ter medo, né? E se isso aconteceu é porque você teve motivos, as pessoas te deram motivos para isso. Eu acho que as coisas vão evoluir conforme os movimentos acontecem. Então, se alguém que estiver dentro desse movimento estiver escutando isso, chega de assédio, eu acho que é muito importante, sim. Pelo menos essa iniciativa vai fazer com que a gente chegue em algum ponto, porque as mesmas atitudes vão levar a gente para os mesmos resultados. Então tem que ter realmente atitudes diferentes. Bom, falamos sobre essa parte que é um pouco mais polêmica, né? Você que já passou por isso, contou um pouco da tua experiência. E a gente falou, para quem está acompanhando essa história maravilhosa, a gente falou sobre a história de como ela começou a dançar, mas para isso chegar em mais pessoas, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, o que você está achando da história da Marcela, comenta aí, divulga esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas conheçam a história da Marcela. Bom, e agora falando sobre divulgação, sobre internet e tudo mais, como é que foi o início da pandemia até agora para você, Mar? Para você, pro Xuxa, para todo mundo que tá no trabalho com vocês. Bom, primeiro que a gente tem a escola, né? E por mais que eu não faça parte da diretoria, né, da direção da escola, eu vivo essa história aqui dentro de casa.
Então foi bem complicado na questão escola. Nossos alunos, eles não se adaptaram com as aulas online, eles não conseguiram manter frequência, fazer essa parte. Mas graças a Deus eles quiseram muito ajudar. No meio da pandemia a gente abriu uma vaquinha, né, para manter a escola aberta, para conseguir pagar o aluguel, contas que ainda estavam vindo. E eles ajudaram de uma forma incrível. Foi muito bom ver esse retorno, que significa que a gente está fazendo alguma coisa certa, né? A gente está ajudando eles de alguma forma. Porque se eles quiseram retribuir esse favor, a gente ficou muito feliz. Ainda está complicado, já voltamos às aulas presenciais, né? Com horários reduzidos, com turmas reduzidas, com número de pessoas reduzidos, mas voltamos aos pouquinhos, as pessoas estão ganhando confiança para conseguir retornar. Eu tive, nessa pandemia, muita procura de aula particular, porém as pessoas desistiam no meio do caminho. Então elas fechavam um pacote e daí elas acabavam desistindo. Isso online, né? Tanto online quanto presencial. Eu não sei se foi por uma questão de eu não vou utilizar da dança agora. Os homens sumiram da escola de dança, não sei se isso está acontecendo aí em Santos, mas os homens sumiram. E tem uma coisa muito enraizada na dança que a gente sempre fala, que os homens eles entram na dança para pegar mulher, né, no começo. Eles entram com esse intuito de conhecer as mulheres, de se aproximar delas, para poder chegar num resultado. E eu acho que eles estão pensando, ok, eu vou ir dançar porque não tem nenhum lugar para eu sair. Então não faz sentido eu dançar. Então a gente tem turmas que estão cheias de mulher que não tem um homem para gerar presença. E isso tem sido muito engraçado. Mas a gente tira uma onda e continua a aula assim. Eu falei para as mulheres, vai ser bom, porque quando a gente voltar ao normal, vocês vão estar arrasando, Perfeito. Lindas e plenas, e os homens não vão saber dançar. Daí eles vão ver como é bom. Boa. Eu acho que é muito importante isso, Má, porque a gente agora descobriu quem são as pessoas que têm algo além para nos oferecer, né? Porque quando a gente não tem a dança para oferecer para essas pessoas, pelo menos não a dança no mesmo jeito que tava, ou se nem a dança online eles gostariam de fazer nesse momento, mas o que fica quando sai essa dança, quando sai essas aulas? Fica o carinho e o amor que a galera tem, né? Que vocês têm por eles e que eles têm por vocês. E é através disso que eu acho que relações, empresas, pelo menos eu falo de empresas, eu não sei qual é o tipo de relacionamento que a Amazon, por exemplo, tem com seus clientes, que é a Smart Fit. Mas empresas que eu vejo menores, assim como a minha, são empreendimentos mais sucintos, mais um pouco menores do que esse tipo de multinacional. Eu acho que essas empresas elas funcionam através da relação humana. E foi a relação humana que manteve a escola de vocês de pé e também a nossa escola de pé. Porque se não fosse os nossos alunos, por mais que a gente tenha conseguido inserir um pouco do online nessa pandemia, se não fosse a colaboração dos alunos, o carinho pela escola, a gente também não teria conseguido passar desse ano de 2020. Ainda está uma situação complicada, a gente também voltou de uma certa forma presencialmente, mas também mantemos o trabalho online. Só que a galera que contribui até hoje é a galera que manteve a escola de pé. Teve gente que nem se preocupou em fazer aula online, não quis, preferiu esperar as aulas presenciais voltar, mas continuou contribuindo. E isso pra gente é muito gratificante. Inclusive, para você que está assistindo e faz parte da casa, em breve a gente vai botar o plano de retribuição em prática. A gente vai retribuir todos esses meses que os alunos contribuíram de uma forma, presenteando eles de alguma forma. Bom, então contamos um pouquinho de como você iniciou, como a dança te ajudou com a timidez, como isso agregou na tua vida pessoal, não só profissional, porque hoje se você deixou de ser um pouco tímida, né, ou quase totalmente tímida, e pode trabalhar com a dança, foi o processo que você viveu com ela que te permite fazer isso.
Falamos um pouquinho sobre a tua história com a Raíssa e o... Quase que eu não lembro, não. A Raíssa e o Vini. A nossa história, como a gente se cruzou, como a gente se conheceu. E como a gente vai se cruzar muitas vezes ainda nos bailes da vida. Falamos até sobre um assunto polêmico. Olha só, eu nunca tinha falado isso com ninguém aqui. Que é o chega de assédio. E é uma coisa que vocês, mulheres, vivem a todo momento. Eu falei um pouquinho com a Kelly ontem e na conversa com ela, e ela falou um pouquinho sobre o machismo na dança e como ela é, e como é para ela ser uma professora só, né? Ser uma mulher sem necessariamente estar vinculada a um parceiro. E aí, aproveitando esse gancho, hoje você tem parceria com alguém, né? Sim, eu tenho um parceiro que, inclusive, é de São Vicente. Então, a nossa parceria tá um pouco complicada, que é o Jonathan. Sim. A gente tá ensaiando bem pouco, a gente consegue subir, por conta do financeiro também tá bem complicado. E eu também trabalho com o Xuxa. Eu acabo dando aulas com o Xuxa, a gente acaba sempre tendo turmas junto e etc. Mas eu também exerço o meu papel sozinha. Tenho minhas turmas sozinha, tenho toda essa questão. Então você faz o papel dos dois, do condutor e da conduzida na aula, ou você dá aula como professora? Eu faço o papel dos dois. Você faz o papel dos dois também. Hoje eu assumo o papel dos dois. Vamos pra luta do jeito que dá. Show, show. E eu acho que eu vejo o quanto pra mim já era desafiador sem ter alguém. E sendo homem na dança, eu sempre estudei os dois papéis, mas normalmente o condutor é a pessoa que guia a dança, que estimula. Então fica mais fácil eu falar como professor, e fora que eu treinei anos pra isso. Vocês mulheres, normalmente, a dança já por ser machista, o que acontece, vocês são lideradas, ou eram, né? E hoje vocês conquistam cada vez mais o seu lugar de fala, a sua parte de liderança. E hoje eu vejo, tá sendo muito comum professoras exercendo os dois papéis também, para que ela consiga administrar uma aula, ministrar uma aula, tanto no seu papel de condutor quanto no papel de conduzido. Eu acho que isso é muito importante, porque tira um pouco esse estigma, essa ideia da mulher sempre precisar de uma imagem de um homem do lado para trabalhar com a dança ou com a dança de salão ou qualquer área. Então, liberta um pouco vocês. E quanto mais mulheres participarem desse movimento, né, onde elas estão desvinculadas de um homem, não que elas não possam, mas é escolha de vocês, né? Não é uma obrigação. Você não precisa dar aula com alguém, com um homem do lado. Isso é muito importante. Hoje eu gosto de ter alguém do meu lado, como uma parceira, mas hoje eu não preciso mais. Hoje é uma escolha ter alguém do lado. E hoje você também não precisa. Hoje é uma escolha ter alguém. Eu prefiro. Eu gosto bastante dessa interação, né? De ter alguém para dar aula junto. Até porque eu acho que a aula fica mais completa, porque tem duas opiniões, a gente consegue debater com os alunos, criar esse ambiente. Mas não preciso, porém, eu prefiro. Show. 100% prefiro. Show, show. Mas hoje você não depende de alguém para ministrar uma aula. Perfeito, perfeito. Eu acho que essa liberdade... Isso é muito importante. Essa liberdade como profissional, ela é importante, principalmente para vocês, para esse movimento. Show de bola. Má, gratidão pelo seu tempo. Coisa boa, que delícia de conversa. Gratidão pelo convite. Ah, muito bom. E percebam que ela tem esse jeitinho fofo, meio tímido, então ela ainda é um pouquinho tímida, assim. Se meus alunos verem isso, eles vão discordar. Eles falam que eu sou super brava, que eu sou super exigente, mas esse é meu jeitinho fofo, assim. Ah, legal. Mas tem um momento de você ir lá, ser sargentona, e tem um momento fofo com eles também, tenho certeza. Boa. Má, Sim. Gratidão pelo seu tempo mais uma vez, obrigado mesmo. Vocês conheceram a história da Marcela Bonança. Para quem quiser conhecer mais do teu trabalho, acompanhar o teu trabalho de perto, passa tuas redes sociais pra galera, Má.
Meu Instagram é Mabonanca, sem o C cedilha, e o meu Facebook é Marcela Bonança. Daí lá vocês encontram vídeos de dança, tem tudo lá. Maravilha. Mabonanca no Instagram Isso. e no Facebook E no Facebook tá meu nome, Marcela Bonança. Marcela Bonança. Show de bola. Assim você consegue acompanhar mais de perto o trabalho da Marcela e quando você for para São Paulo você pode ter o privilégio de fazer uma aula com ela, com o Xuxa e com todos que estão à sua volta. Sim? Sim. Ah, maravilha. Má, então fica aqui o nosso beijo. Gratidão pelo seu tempo, também pela sua audiência. Fica aí o nosso beijo, o nosso abraço e até mais.